Meu nome é Ângela, eu sou advogada. Eu comecei essa história toda com 38 anos. Com 34 anos eu conheci o Adriano e a gente começou a criar uma relação mais duradoura e nosso relacionamento foi se aprofundando. E com 38 anos começamos a tentar engravidar. Foi onde que surgiu essa vontade de engravidar. Até então eu pensava muito em trabalhar, em adquirir uma estabilidade financeira para depois pensar em ter filhos, porque eu achei que fosse ser muito fácil, muito simples, né? E foi o que aconteceu. Com 38 anos a gente começou realmente a tentar ter uma família. Meu nome é Adriano, tenho 43 anos, vou fazer 43 agora, semana que vem. Conheci a Ângela também em 2014, nos apaixonamos, resolvemos ficar juntos e depois de um tempo resolvemos formar uma família. Eu sou administrador e advogado, trabalhamos juntos agora, vivemos juntos e temos uma princesa juntos. A gente faz tudo junto. Nossa vida é inteiramente entre os três, para nós três. De nós três para nós três. O momento que nasceu a vontade mesmo de termos um filho foi quando eu tinha 38 anos. Nesse momento aflorou essa necessidade assim, de ser mãe. E o Adriano, já estava preparado para ser pai? Sim, eu fiquei um pouco receoso no começo, assim, até pela idade, né? Nós já estávamos 38 ou 36, assim. A gente sabe que é difícil, né? Para fertilidade com 38 anos. Mas depois de um certo tempo que eu via que o desejo da Ângela era tão intenso, tão verdadeiro, que eu disse, não, vamos mergulhar de cabeça, e mergulhamos de cabeça junto. Daí nós fizemos tudo que podíamos e não podíamos para conseguir. Tivemos 6 tentativas, 6. Fizemos fertilização com os meus próprios óvulos, fizemos com óvulos de doação compartilhada, de doadoras brasileiras, fizemos com óvulos importados várias vezes. Então, assim, ó, o medo, o fazer tudo que podia, o que não podia, era com relação a, primeiro, parte financeira. A gente vivia, a gente trabalhava todos os dias, eu e o Adriano, para juntar dinheiro para a gente poder fazer o nosso tratamento. Isso era sempre a prioridade. Então a gente deixava de fazer milhões de coisas para a gente poder juntar o dinheiro para poder fazer nossos tratamentos. E o que ele falou também de podia e não podia, porque assim, ó, muitas vezes isso afetava o nosso relacionamento, chegou a afetar. Então, às vezes o Adriano, acredito que mais assim por também minha insistência, ele dizia, tá, vamos fazer, acho que agora ainda não é o momento de fazer mais uma nova tentativa, tá, mas de tanto que eu insistia, vamos fazer. Porque eu era bem assim, eu já dava um negativo e eu já no outro dia, eu já estava esquematizando para fazer a próxima vez. Eu não conseguia nunca deixar de sonhar. Se eu pensasse assim, agora eu vou parar um tempo, não vou mais pensar nisso, eu não conseguia. Eu tinha que ter sempre um objetivo ali, eu tinha que ter sempre vendo aquele alvo lá na frente para poder me instigar a ir atrás. Não pensava em desistir, não pensava. Só que com o passar do tempo, o que foi acontecendo foi de aquele medo de daqui a pouco tu nunca conseguir. Daqui a pouco eu acho que eu não vou conseguir, acho que não é para mim, né? Quem sabe então eu vou ter que viver com esse vazio, porque a gente tinha, né, na época uma vida maravilhosa, a gente se dava super bem, a gente se amava muito, a gente tinha tudo que poderia ter numa vida, né? Uma carreira profissional boa, de sucesso, a gente tinha uma estabilidade, só que a gente faltava aquele grãozinho ali no nosso meio que seria nosso bebezinho, isso faltava. Então eu pensava assim, isso me dava muita angústia. Será que isso não é para mim? Quem sabe não é para mim eu ser mãe? Quem sabe eu não nasci com esse dom, né? Então vamos tentar uma outra, mas isso era muito angustiante por isso, o fato de daqui a pouco medo de nunca conseguir. E Adriano, como que foi entender que isso seria através de uma autorrecepção? Certo, foi em decorrência das tentativas falhas que não deram certo, né? Com óvulos da Ângela a gente sabia que não ia conseguir, pelo fator da idade, né? Daí tentamos compartilhar, eu sou bastante tranquilo quanto a isso, não tem problema nenhum com isso. Daí veio a importação de óvulos da Argentina, que veio 2 vezes, né, da Argentina, que vieram. E daí eu já estava totalmente
apto a isso, eu sabia que ia ser óvulos de outra mulher, eu sabia que ela ia gestar, não tinha problema nenhum. Tem um mínimo de problema com isso e para mim foi totalmente tranquilo. Para ela, no começo foi um pouquinho só, mas não muito também. Para ela aceitar, será que não vai ter nada de mim? Será que... Todo aquele luto por uma vida que não vai gestar através dos teus óvulos, mas vai gestar através de ti. É difícil, né, de compreender, né? Mas depois que ela entendeu, que eu acho que na primeira vez que ela já fez compartilhada, ela já aceitou isso tranquilamente e já era normal. Nós não temos, nossa bebê é nossa e não tem nenhum problema quanto a isso, quanto a atuação. Qual foi o maior momento de vulnerabilidade de vocês? Posso falar algumas coisas? Da minha parte, acho que foi a primeira vez que nós tivemos foi logo na pandemia, né, na 2020, que tivemos uma gestação de 6 semanas, daí perdemos. Depois teve uma que foi marcada, nós estávamos em Gramado, passando um ano novo lá, e dissemos, vamos fazer o teste agora, que a gente tinha feito a transferência. Fizemos o teste e deu negativo também, daí marcou bastante. E teve um outro ainda que foi pior ainda, que foi no falso positivo. Falso positivo. Linha de evaporação, a maldita linha de evaporação, isso é terrível. Que nós fizemos um teste depois de na penúltima transferência, antes da Thalita, e daí vamos fazer o testezinho. Fizemos o testezinho, deu negativo ali, 5 minutos, voltamos para dormir, fizemos de madrugada, e quando acordamos estava positivo ali. Daí nós estávamos certo que ela estava grávida. Aí passamos, ficamos uns dias e ela não sentia nada, assim. Daí nós olhamos, tem alguma coisa estranha. Aí começamos a procurar, vimos que um teste, depois de 10 minutos, ele é inválido, porque ele forma uma linha uma linha positiva. Então era um falso positivo, uma linha de evaporação. A nossa caminhada toda, desde o início, a gente nunca abriu nada para ninguém da nossa família, nem familiares, nem nada. Sempre foi só eu e o Adriano, isso foi uma escolha nossa. Porque que a gente não queria interferências de terceiros, né? A gente não queria, assim, aquela angústia também, até dos próprios familiares. E aí, como é que tá? Como é que tá aquela situação? Como é que tá? Vai dar certo? E aí, tá fazendo? Tanto que quando eu fazia todas as transferências que eu fiz, eu vinha para casa e eu dizia para meus pais, tô com dor de cabeça, vou ficar em casa quietinha, sabe? Então a gente estava sempre, né, se protegendo dessa forma. Foi a forma que a gente encontrou, assim, de nos proteger. Porque esse, na verdade, era um problema nosso, né, que nós tínhamos que resolver, que a gente entendia que uma pessoa leiga, tipo nossas famílias, eles iam nos dar um apoio psicológico, tudo bem, mas não, isso daqui a pouco não iria de repente nos prejudicar mais, nos atrapalhar mais emocionalmente do que se a gente estivesse totalmente só focados nisso. Então foi difícil por isso também, porque tu tinha que guardar assim segredo de tudo, né? Depois eu conheci o Gerando Amor, né? Depois de um tempo, mas assim, a nossa médica da clínica, a doutora Thalita, ela sempre foi muito participativa. Então a gente conversava além do consultório. Então, ela como é que eu vou te dizer, ela me segurou bastante, assim, muitas vezes a minha mão fora do consultório. E isso foi um apoio. Quando eu descobri o Gerando Amor, que daí tinha as lives, tinha todas aquelas entrevistas que tu fazia com os médicos, com as clínicas, aquilo foi muito bom, foi maravilhoso, porque eu me dedicava muito, eu não perdia uma, eu estava sempre... Porque eu anotava tudo e depois todas as dúvidas que eu tinha, eu questionava para minha médica. Vamos fazer esse tipo de protocolo, esse tipo de, sabe? Isso foi a rede de apoio que eu tive, na verdade, foi só a do Gerando Amor, né? Só a do Gerando Amor. E sem contar assim, né, Karina, que a gente em casa, eu, na verdade, não tinha outro assunto para conversar com o Adriano, a não ser esse. 24 horas por dia. E a gente trabalha junto, a gente, né? Então tá sempre 24 horas por dia junto. Então eu não tinha outro assunto. Tinha vezes que eu pensava assim, meu Deus, eu não tenho um outro assunto para conversar. Não, eu não tinha, era só esse. Nós transferimos os embriões no dia 25 de maio de 2023. E no início do mês de junho, a gente recebeu o nosso positivo. A gente fez o exame, o teste e deu positivo.
Ai, foram muitas sensações, né? Primeiro, a gente já tinha passado por um aborto espontâneo, a gente já tinha passado por uma gravidez química, a gente já tinha passado por linha de evaporação, a gente tinha passado por um monte de coisa. No primeiro momento, assim, a gente não acreditava, né? Sim. A gente não acreditava. Não acreditava. E daí depois, os primeiros dias, as primeiras semanas também foram muito angustiantes. Primeiro que eu não podia sair gritando para todo mundo, contando, não podia. E segundo, porque a gente não sabia se aquilo ia evoluir, se ia dar certo, né? Diante de tantas derrotas que a gente já teve antes. Eu tinha uma reserva ovariana muito baixa. Minha reserva era quase zerada. Era 0,020, alguma coisa. Então, eu quase não tinha. E, agregado a isso, eu também tinha endometriose. Então, foi outro, acredito que foi outro fator também que influenciou. Mas a endometriose, eu tinha feito cirurgias, a princípio estava tudo tranquilo. Mas a questão era da idade avançada mesmo, que baixou a minha reserva ovariana. A gente quer que a Thalita tenha, assim, ó, noção de quão amada e querida e buscada ela foi. Ela foi extremamente planejada e Deus e a vida tentou, de alguma forma, mudar esses nossos planos. Só que nós sempre pensávamos, ninguém vai nos impedir de nós atingir esse objetivo. E a gente foi atrás dela, a gente, como o Adriano falou, a gente não mediu esforços para buscar ela. E eu quero que ela saiba exatamente isso, que ela, embora tenha sido, né, uma gestação diferente das demais, ela veio regada de amor, ela tem todo o amor maior do mundo, porque ela foi buscada e ela estava nos esperando. Ela estava nos esperando e eu acredito que ela vai sentir, ela sente isso todos os dias. Todos os dias, por milhares de vezes, no dia, eu digo para ela que eu amo e que ela é a minha vida. Eu não sei a forma exatamente como vou contar. Eu só sei que ela vai entender apenas uma frase, assim. Eu posso contar a história de muitas formas, assim, sempre com carinho, atenção e de uma forma que ela entenda. Mas eu vou dizer para ela uma frase que eu quero que marque a vida dela. Vou dizer para ela assim: tu foi meu sonho possível. Tu é meu sonho. Desculpa, não dá. Meu sonho impossível. Porque impossível não é jamais. É meu sonho impossível. E é isso que ela vai saber. A mensagem que a gente gostaria de deixar, que eu gostaria de deixar para quem estivesse também assim nessa caminhada de tentante, é um clichê, né? Não desista. Não desista, isso é o básico. Mas antes de qualquer coisa, se tiver o amor e a vontade realmente de ser mãe, porque eu acredito que ter um filho é algo um pouco mais fácil. Mas tu ser mãe na acepção mais plena da palavra, é o mais difícil. Porque ter um filho tu pode ter de diversas formas. Tu pode adotar, tu pode ter diversas formas de tu ter um filho. Mas tu ser mãe e tu tiver assim, ó, com a tua vida toda para disponibilizar para essa criança, para esse bebê, isso é o mais importante. Se tu tem realmente, se a tentante tem realmente essa vontade dentro do coração, faça tudo o que puder e o que não puder. Faça tudo o que puder. Hoje a gente olha para Thalita e para todas as dificuldades que a gente teve e a gente agradece a Deus. Que bom, graças a Deus que a gente não parou, que a gente não desistiu, que a gente não se cansou, porque é um cansaço físico, emocional gigantesco, financeiro, muito. Então, assim, ó, ainda bem que Deus nos deu força, que a gente conseguiu tentar, a gente conseguiu continuar e hoje a gente tem essa bebê. Então eu digo assim para as tentantes, é difícil, não é tranquilo, tem um monte de empecilhos, né? A vida do casal também se transforma,
com essa busca. As pessoas se transformam a gente. Acredito que eu sou uma outra pessoa hoje, desde quando eu comecei. O Adriano, a mesma coisa. Então, esteja preparada para enfrentar tudo isso, porque não tem palavras para poder representar o que é uma bebê, o que esse sonho representa para nós. E assim, naquele misto de emoções, porque nós tivemos um parto humanizado, nós tivemos um parto todo desenhado como a gente quis, como a gente sonhou. Foi maravilhoso, foi um sonho, nosso parto foi um sonho. E a Thalita chegou assim, né, como o melhor presente, porque ela veio em volta todo aquele sentimento, toda aquela emoção que a gente estava aflorando ali naquele momento, e a Thalita chegou. Naquele momento, naquele exato momento que ela ficou no meu peito, naquela primeira hora ali de ouro que eles chamam, né? Nem me lembrava que eu tinha feito uma ovo-recepção. Eu nem me lembrava disso. E uma mensagem assim que eu gostaria de dizer para a Thalita quando ela ficar maior e algum dia ouvir essa nossa entrevista é que se eu tivesse tido uma gravidez com os meus próprios óvulos, com o Adriano, eu acho, não sei, que eu não me sentiria tão mãe e tão única, eu e ela, como eu me sinto com a Thalita, fruto de uma ovo-recepção, de uma doação de óvulos. Eu olho para ela e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que a medicina, que a ciência trouxe para os casais. Porque foi com ela, foi com a ovo-recepção que a Thalita chegou aqui. E não tem nada nesse mundo que possa ser mais gratificante do que ter essa bebê. O amor que a gente sente por ela, a gente não tem dúvida nenhuma, né? Se for por óvulo próprio ou se for por óvulo de outra mulher. E detalhe, Karina, a Thalita estava realmente nos esperando. Ela estava mesmo nos esperando. A gente estava se preparando para receber ela, porque a gente fez induções aqueles tratamentos de induções de ovulação, a gente fez várias FIVs, a gente fez FIVs com óvulos próprios, com óvulos doados, com óvulos importados, e a Thalita estava já na clínica, congelada, o óvulo estava congelado, porque a doadora essa já tinha engravidado. Então ela estava com óvulos remanescentes na clínica. E aí a nossa médica perguntou para nós, a gente tem uma doadora que ela quer se desfazer dos óvulos dela, ela quer doar os óvulos dela de forma altruísta, E vocês querem? E a gente se olhou. Sim, a gente quer. A gente quer. Então não foi a gente que escolheu a Thalita. Foi ela que de uma forma ou de outra Deus se encarregou de ela surgir para nós. Assim, Karina, a gente nunca escolheu fichas com diversas doadoras, nunca. Primeiro porque na época que a gente começou a gente fez a primeira FIV com óvulos doados, era muito escasso o banco de óvulos. Então, apareceu a gente demorou 6 meses esperando, né? Isso. 6 meses esperando para ter uma oportunidade, uma doadora. E aí a clínica, vocês querem? Queremos. A gente quer. Queremos. E da Thalita, da nossa bebezinha, já estava congelado. E aí essa doadora não queria mais aqueles óvulos, ela queria descartar, ela queria doar aqueles óvulos. E aí a clínica, me disse a médica, que reserva para alguns pacientes, assim, fica vendo que os pacientes que estão já há muito tempo tentando, né, naquela jornada ali sem conseguir. E aí eles nos ofertaram. E nós prontamente. A doadora da Thalita tinha características bem parecidas com a minha. Né? Foi por incrível que pareça, não foi nada. Por incrível que pareça, bem parecidas com a minha. E assim, até uma coisa que eu quero também acrescentar com relação à Thalita,
né? Epigenética, tudo. A Thalita tem hoje, ela tem cacoetes meus. Ela é a cópia do Adriano. Ela é muito parecida com o Adriano, muito, muito, muito. Mas assim, eu com um ano de idade, a Thalita é muito parecida comigo, quando eu era pequena. E hoje ela tem características, né? Cacoetes que são meus. Meus, unicamente meus. E aí como se explica isso?